Culto ao ar livre, noite do dia 25 de abril de 2025. Estamos exatamente à Rua Luiz Maranhães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, para mais uma oratória alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, desta feita proferida pelo professor Kleber. Fala bonito, viu, rapaz? Afonso, boa noite, amigos. Boa noite. Bondade sua, professor. Agora eu senti firmeza, né? Como foi o feriado de vocês? Feriado aí da Páscoa, né? Feriado bom para descansar, para aqueles que conseguem, para outros aproveitam para trabalhar um pouco mais, né? Outros para estarem com a família. Que bom que Deus nos concedeu a bênção de estar mais uma vez reunidos com vocês aqui nessa noite de sexta-feira, né? Em virtude do feriado, não pude estar com vocês aqui na sexta-feira passada, mas hoje Deus nos concede aí mais uma vez esse privilégio. Muito feliz, sempre eu fico de poder vir aqui e juntamente com vocês aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Bom, hoje nós temos mais um tema. A gente já estudou bastante alguns temas já aqui da palavra de Deus. Nós já estudamos sobre a Bíblia, nós já estudamos sobre, deixa eu ver se eu me recordo aqui de alguns, né? Sobre santificação, sobre dinheiro também nós já estudamos aquilo que Jesus ensina sobre o dinheiro. Já estudamos sobre a salvação e hoje nós vamos estudar sobre um tema que ele é muito atual nos nossos dias, tá? O que Jesus ensinou sobre os profetas. Eu pedi para o Bruno projetar ali a imagem, tá? O que Jesus ensinou sobre os profetas. Existe uma ideia que circula, né, na mente, acredito que de todas as pessoas, ou quase todas elas, a respeito de um profeta, né? O que seria um profeta? E aí toda vez que a gente tem essa palavra proferida, o que vem na nossa mente sempre é alguém que prevê o futuro, não é assim? Né? Profeta, geralmente as pessoas fazem aí uma alusão para aquelas pessoas, para aqueles que conseguem, né, ou pelo menos dizem conseguir enxergar o futuro. Mas olha só, biblicamente, né, o profeta, ele não necessariamente tem que ver com alguém que prevê o futuro. A palavra profeta na Bíblia, no Antigo Testamento, ou seja, no hebraico, né, é Navi. E no Novo Testamento, ali no grego, né, essas foram as duas línguas originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que é o grego. No grego, a palavra profeta é profetês. E ambas as palavras têm um significado único, que é porta-voz. Ou seja, o que é um profeta? É aquele que prevê o futuro. Biblicamente, não. Um profeta, ele é um porta-voz ou o porta-voz de Deus. Então, a ideia bíblica de profeta é essa, certo? Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito desse tema, especificamente o que Jesus ensinou sobre o profeta. Tá até aí já o significado, o Bruno já adiantou para mim ali. E eu queria então fazer mais uma oração com vocês, pedir que Deus nos abençoe nesta hora. Senhor, muito obrigado pela vida dos nossos amigos que aqui estão. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós em mais um dia. A noite chegou. E se aqui estamos, Senhor Deus, graças à tua bondade, ao teu sustento, à tua proteção. Nós queremos agradecer ao Senhor, que nos encontramos mais uma vez diante da tua palavra, Senhor, debaixo aqui dessa árvore. É um clima gostoso. Muito obrigado por nos conceder, Senhor Deus, esse privilégio, essa liberdade de podermos estudar, de poder ler, de poder cantar, glorificar o teu nome assim em praça pública. Nós pedimos agora, Deus bendito, que o Senhor nos ensine, nos exorte, nos eduque, direcione, Senhor Deus, a nossa vida para a tua verdade, a fim de que possamos continuar crescendo, aprendendo do Senhor e nos preparando para o grande dia onde nós veremos Jesus vindo das nuvens nos céus nos buscar. Que a tua bênção repouse sobre essas pessoas que aqui estão ouvindo diretamente. Mais uma vez a minha prece também é para aqueles que nos escutam de forma aí direta e indireta, que o Senhor seja o nosso mestre, o nosso professor nesta noite, pois nós te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém, né? Muito bem. O que Jesus ensinou sobre os profetas, pedi para o Bruno aqui já adiantar para o próximo slide. Aqui Jesus comparou os falsos profetas. Veja, esse é um tema muito importante
Jesus fez aqui algumas alusões, tá, com respeito a esse tema. Por quê? Uma das principais, eu diria, armas do nosso inimigo, no caso, não gosto nem de proferir o nome dele, né? Do nosso inimigo é enganar, tá? E para isso ele usa falsos ensinos, falsos profetas. E Jesus, alertando, né, em um dos seus sermões, seu sermão ali, o Sermão da Montanha, muito conhecido, o Sermão do Monte, ele na verdade falou isso daqui e foi escrito por Mateus. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, Jesus adverte ao público que está ali o ouvindo a respeito dos falsos profetas, certo? Então ele diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Veja que Jesus tenta despertar para o público que está ali ouvindo o seu sermão a respeito desse assunto aqui. Fiquem atentos nessa palavra, acautelai-vos dos falsos profetas, que eles apresentam-se, né, primariamente como se fossem ovelhas, quem sabe ali com uma voz mansa, um jeito mais comunicativo, mas a observação de Jesus é: por dentro eles são lobos roubadores, ok? Então Jesus adverte o seu público, e essa advertência, claro, né, ela precisa chegar. Na verdade ela chega com muita força nos nossos dias. Pode passar, Fernando. Bom, Deus usou os profetas para escrever a Bíblia. Nós tivemos a oportunidade de aprender aqui sobre a palavra de Deus, e nós vimos que Deus usou pelo menos aí 40 autores, tá, para escrever a Bíblia. E claro, muitos desses autores, ou todos esses autores, eram profetas do Senhor, como eu falei para vocês, na sua etimologia, né, no seu significado, e a palavra profeta significa exatamente porta-voz de Deus, tá? Que profecia Joel fez sobre os dias finais da história humana? Veja, quando nós olhamos para a Bíblia e nós conseguimos estudá-la, né, a gente percebe que os últimos dias, olhando para as profecias bíblicas, está literalmente acontecendo. E o profeta Joel, tá, um profeta do Antigo Testamento, ele proferiu há muito tempo atrás essa profecia aqui, ó. Joel capítulo 2, aí são 5 versos, tá? Versículo 28 diz assim, ó: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz, ó: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então o que esse texto está dizendo para a gente é que o profeta Joel, há muitos anos atrás, bem antes inclusive do nascimento de Jesus, ele disse que Cristo iria restabelecer para os nossos dias o dom profético, ou o dom de profecia. O dom de profecia verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus alertou-nos lá no Evangelho de Mateus de falsos profetas, se existe o falso, é lógico que existe o verdadeiro. Ninguém falsifica uma nota de 3. Por que, Afonso? Porque não existe. Porque a nota de 3 ela não existe, certo? Então, se existe falso profeta, a lógica é nós entendermos que existe o profeta verdadeiro. E a Bíblia nos ensina de que esse dom ele seria restabelecido nos últimos dias, exatamente os dias que nós estamos vivendo. Porque quando eu olho para a sociedade, quando eu olho para a religião, quando eu olho para os governos, quando eu olho para as pessoas, eu consigo contemplar à luz da Bíblia que nós estamos de fato nos últimos dias da história desse planeta. Até quando ele vai durar nós não sabemos, tá? Mas Jesus ele fala assim, olha, observem, certo, o céu, né? Quando você vê aqui a nuvem, tá coberto ali, aquela nuvem escura, você logo imagina, logo você tem a certeza de que daqui a pouquinho vai chover. Então nós precisamos ser reparadores do tempo
principalmente com respeito à volta de Jesus. Seguindo aqui, mais 2 versos. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então aqui está a profecia fechada de Joel, né? Esses 5 versículos apontam para os nossos dias, e aí o profeta Joel diz que nos nossos dias Deus novamente iria levantar o dom profético para conduzir, né? Esse profeta conduziu o seu povo no final da história. Certo? Bom, quais são as 2 características da igreja? E aqui eu queria destacar para vocês esses versículos de Apocalipse. Porque veja, Deus não deixou os seus filhos, o seu povo, eu diria, sem a devida informação. Será que eu poderia usar essa frase? Com respeito à sua igreja. Porque veja, hoje nós somos, no nosso país, existe pelo menos 34 mil denominações religiosas. É muita igreja, né? Muitas igrejas. E claro, todas as igrejas professam que é a igreja verdadeira. Eu sou a igreja, eu prego a verdade, eu prego o evangelho e tal. Mas será se Deus não tem um povo, uma igreja visível, tá? A fim de que ele oriente os seus queridos para, conduzidos por essa igreja, continuarem se preparando para viver com ele na eternidade? E quando eu olho para a Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, eu consigo aprender isso. Porque o livro do Apocalipse, ele me dá 2 características da igreja de Deus nos últimos dias. Certo? Veja que característica é algo que distingue alguém do outro, não é verdade? Certo? Por exemplo, eu sou moreno, né? Tenho cavanhaque, eu sou bonito. Certo? O Afonso é moreno, tem cavanhaque. Moreno não, né? O Afonso, ele é... Tu é o que, Afonso? Eu sou pardo, pardo. O Afonso é pardo. Certo? O Afonso é pardo, tem cavanhaque e é bonito também. Obrigado, professor. Muito obrigado. Bondade Só sua. que vocês acham que tem algo que difere o Afonso de mim, sim ou não? Tem. Eu sou mais moreno, né? Ele é mais claro. Eu sou um pouco mais jovem, ele é um pouco mais experiente. Isso são o quê? Características. Ok? Com respeito à igreja de Deus, o Senhor deixou em sua palavra também características a fim de que seu povo pudesse distingui-la das demais. E que características são essas? Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o texto diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha só as características aqui, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus, essa é a primeira. A segunda, que tem o testemunho de Jesus. 2 características que eu consigo aqui distinguir, aprender, certo? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Preste atenção aqui nos meus olhos azuis. Deixem as crianças ali. Ó, primeira característica da igreja de Deus: guarda os mandamentos. Segunda característica, diz ali o texto, ó: tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Os mandamentos de Deus nós sabemos, não sabemos? Está lá escrito no livro do Êxodo, né? No capítulo 20. Muito bem, gostei de ouvir. Certo? Está escrito também no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, tá? Mas o que é o testemunho de Jesus? Aí o texto de Apocalipse 19, pode passar aí, Fernando. No versículo 10 diz assim, ó: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Aí ele vai responder pra gente a pergunta que eu fiz pra vocês anteriormente a esse versículo, ó: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, é o dom profético.
Então vamos lá, recapitulando aqui. A igreja de Deus tem duas características. A primeira característica, ela observa os 10 mandamentos. Ela observa, ela ensina, ela pratica, ela tem como norma doutrinária a lei de Deus. A lei do amor, que nós já aprendemos aqui, né? A lei da liberdade, a lei que nos protege. Essa é a primeira característica. Qual que é a segunda característica? O espírito da profecia. Logo, a igreja de Deus nos últimos dias precisa ter essas duas características. Tá? Sim, claro. Claro. Mas ele envia o Consolador. Exatamente. Certo? O espírito da profecia. Na verdade, o espírito da profecia. Eu vou falar isso porque hoje é muito comum nós vermos alguns. Se eu falar alguma coisa assim, perdoe-me, né? Me perdão da palavra, mas existe muito charlatanismo no meio evangélico. Vocês concordam comigo? Pessoas que se dizem pseudo-profetas, pseudo-pastores, que usam da fé de muitas pessoas para extorquir, não é verdade? E essas pessoas parecem querer, viu, irmã, usar o Espírito Santo. É Ele quem nos usa. É o contrário, né? É o Espírito Santo que se apodera de mim, de você, e faz com que as nossas obras reflitam a vida e os ensinamentos de Cristo Jesus. Por isso que o Espírito da profecia, claro, né? Precisa ser o Espírito Santo que conduz alguém à sua verdade. Seguindo então, Irou-se o dragão, tu voltou, foi? Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene. E este é o professor Kleber. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós acreditamos que o Espírito Santo do Senhor, há uns anos atrás, ele usou essa mulher. Deixa eu repetir para vocês. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós acreditamos que o Espírito Santo do Senhor usou essa mulher há muitos anos atrás com o dom profético. Sabe como que ela chama? Ellen Goodwhite. É o que nós adventistas acreditamos e nós temos base para isso, certo? Pode passar. Ela se casou com esse cidadão aí, com esse homem chamado Tiago White. O nome dela inicialmente era Ellen Good Harmon. E aí depois, logicamente, que ela se casou, ela herdou o nome, o sobrenome do esposo, ficando, portanto, Ellen Goodwhite. Eles tiveram 4 filhos, certo? Henry Nicholas, James Edson, William e depois Herbert, tá? 2 deles morreram, um na adolescência, né? Quando tinha por volta de 16 e 14 anos. Um dos filhos dele morreu, o outro morreu bebezinho, os outros 2 já, certo? Mais velhos, tá? Muito bem, pode passar, Fernando. Nós acreditamos que Ellen White, ela teve aí mais de 2.000 visões, certo? E ela escreveu mais de 100.000 páginas, cerca de 25.000 palavras. E Kleber, por que vocês adventistas dizem ser Ellen White ou ter Ellen White o espírito de profecia? Bom, nós pegamos a palavra de Deus e nós estudamos da seguinte forma. A Bíblia nos dá, pelo menos, ou orienta cada um de nós, que nós devemos provar o profeta. E o que nós fazemos? Nós aplicamos o teste bíblico, são pelo menos 4 ali, a os ensinamentos de Ellen White, certo? Se ele diverge da Bíblia, então eu preciso descartar. É um falso profeta. Agora, se ele está dentro desse escrutínio bíblico, aí sim eu preciso dar a minha, digamos assim, credencial de fé. Então o que nós fazemos? Simples. Nós pegamos Ellen White, o seu ministério, e nós aplicamos
escrutínio da Bíblia. É isso que nós fazemos. Olha só, como provar um profeta? Teste número 1, ó. Teste de um profeta. Tudo o que ensina deve estar em harmonia com a Bíblia. Esse é o primeiro teste que nós fazemos. Tudo que esse profeta ensina está de acordo com a palavra de Deus? Ou tem alguma coisa que contradiz? Quando nós pegamos, ali está o texto, né, de Isaías 8, versículo 20, o texto diz assim, que o profeta, ele precisa falar exatamente de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Do contrário, não verá a alva. Certo? Pegamos, portanto, os ensinos de Ellen White e aplicamos à Bíblia. Existe alguma coisa que contradiz a palavra de Deus? Nós não encontramos. Absolutamente nenhuma vírgula. Nenhum ponto. Então, há mais um outro teste. Ó, Ellen White escreveu cerca de 25 milhões de palavras que se encontram em mais de 100 mil páginas, como eu falei para vocês. Ou páginas manuscritas, né? Ou seja, ela mesma escreveu ele de próprio punho, tá? E todas as suas publicações estão a uma harmonia com as escrituras sagradas. Existem muita, eu diria, rejeição, certo? Com respeito a Ellen White, tá? Mas eu queria fazer aqui um apelo para vocês, queria fazer, não sei se um desafio, mas é importante nós conhecermos, tá? Existem alguns escritos dela que é muito conhecido, Caminho a Cristo. Olha só o livro, né? Ó, Caminho a Cristo. O Desejado de Todas as Nações, a melhor biografia da vida de Cristo Jesus, que eu já li, chama-se O Desejado de Todas as Nações, tá? É um livro que exalta a pessoa de Cristo, exalta a palavra de Deus. E para nós fazermos esse teste, seria interessante conhecer as obras, ok? Mais um teste. O segundo teste. Pelos seus frutos os conhecereis. Ah, eu sou um profeta. Tem gente que é assim, né? Pega um microfone, um paletó bonito, bota uma Bíblia debaixo do braço e vai ali para frente da igreja e exorta, e é revelação, e aquela coisa toda. Chega em casa, bate na esposa, maltrata os filhos, é desonesto. Ei, espera um pouco. Os frutos é aquilo que eu faço. Veja, uma mangueira, o que dá uma mangueira? Manga. Manga. É óbvio. Não pode uma mangueira dar maçã, pode, Afonso? De forma alguma. Só que tem alguns profetas por aí que fazem isso, viu? Então o que nós precisamos comparar? A sua vida, certo? Pega esse rapaz que está dizendo, ou essa moça que está dizendo ser profetisa. Olhe para os frutos, para aquilo que ela apresenta como sua vida. Porque a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Seguindo aqui, pode passar. Ellen White trabalhou por 70 anos sobre a observação de muitos incrédulos, cheios de suspeita e abertamente hostis. Não só agora, mas já em seus dias, né? Ela sofria muita hostilidade. Primeiro por ser mulher, né? E por viver num período onde a mulher não tinha uma figura tão, digamos assim, proeminente como nos dias atuais, ok? Isso nos tempos bíblicos, mas a Ellen White também sofreu isso em sua vida pessoal, tá? Mas a sua vida esteve sempre acima de qualquer suspeita. Essa mulher chegou a ter, certa vez, em sua casa, cerca de 20 crianças morando com ela. Certo? Devido à dedicação que ela tinha, o auxílio que ela apresentava para as pessoas. Ok? Mais um teste. Eu falei que são 4, tem pelo menos mais 2 aqui, ó. Quando se cumpre a palavra desse profeta? Jeremias 28, versículo 9, diz que quando um profeta profetiza algo, aquela profecia precisa se cumprir. Do contrário, se não se cumprir, você não leva em consideração. Certo? Ok? E aí, estudando alguns escritos dela, em 1868, Ellen White advertiu certas pessoas muito obesas. Olha só.
Eu quero que vocês prestem atenção para essa data, ó. 1868. Ela advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Nessa época nem se ouvia falar, não sabia nem o que era, certo? A medicina ainda não tinha a clareza. Por exemplo, pessoas muito obesas, aquilo era, digamos, um malefício para a sua saúde, certo? Mais na frente é que a ciência e a medicina foi então entender, ó. Em 1960, a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução ou o controle do consumo de gordura por motivos de riscos cardíacos. Em 1863 ela já advertia. E somente em 1960, quase 100 anos lá na frente, a Sociedade aí de Cardiologia recomendou então que as pessoas reduzissem o consumo de gordura, porque senão elas iam morrer do coração. Ok? Seguindo então para mais um teste. Ó, em 1872 ela falou da importância do exercício para uma boa saúde, principalmente a marcha, a caminhada, certo? Ela advertia as pessoas: olha, vocês precisam fazer exercício físico, algo que não era tão comum na época, na verdade. Hoje, né, nós chamamos de Cooper. Descoberta essa feita pela ciência somente em 1960, exatamente pelo Dr. Cooper. Daí o nome, né? Você que faz caminhadas, nós vemos aqui as pessoas caminhando, né? Isso aqui é fazer Cooper. E tem esse nome porque foi um médico, né? Que depois estudou e tal. Ok? Seguimos. Mais um teste. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. E este é o professor Kleber. Todos eles são levantados por Deus com uma finalidade: não é espantar ninguém. Porque tem gente que usa a Bíblia muitas vezes para poder causar medo nas pessoas. O profeta nada tem que ver com... Eu falo isso porque, olha só, tem pessoas que dizem assim: Deus me revelou que Ele acabou de livrar você da morte. Olha só. Ou, geralmente esses pseudo-profetas por aí acabam dizendo que Deus revela os pecados da irmã para mim. Olha só, que absurdo. Estranho. Deus levanta os seus profetas, segundo a Bíblia ali, ó, Salmo 32, versículo 8, Oséias 12, versículo 3, para guiar o seu povo, para orientar, para exortar, certo? Os profetas têm esse papel na vida do povo de Deus. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Ok? E nós temos então no ministério... Um profeta na Bíblia, né? Chamado Eliseu. Sim, muito conhecido. Foi muito usado por Deus. E a Bíblia diz que Deus revelava a ele os planos do rei da Síria contra Israel. Exatamente. Aí o rei ele ia lá no rei e avisava: ó, passa por esse caminho, que o rei da Síria está lá esperando. Esperando a espreita. Todos os planos do rei da Síria, Deus mostrava para o profeta Eliseu, e ele ia lá e avisava Para o povo para o profeta orientar o povo, tá vendo só? O povo não passava por aquele Isso. caminho. Quer dizer o quê? Que o que o rei da Síria planejava lá em secreto, Deus revelava ao profeta Eliseu. Isso. Para a libertação do povo. A ponto do rei pensar que tinha algum dedo duro, né? Isso. Era o próprio Deus. Olha, porque lá existe um profeta e Deus revela a ele tudo que o Senhor Amém. fala aqui. Amém. Exatamente. Muito bem, mano. Olha só. Nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista, né, do sétimo dia, Ellen White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre o rumo que se deveria tomar, certo? Então nós adventistas do sétimo dia acreditamos que Ellen White teve, certo, o dom profético como sendo o seu ministério.
em muitas situações a igreja estava meio lá nos seus primórdios, né? A igreja estava meio sem saber o que fazer. E aí, como o profeta Eliseu foi usado, né, no passado, nós também acreditamos que ela foi usada por Deus a fim de guiar nós, adventistas do sétimo dia, para o rumo que nós tomamos hoje. Certo, irmãos? Durante 70 anos ela escreveu cerca de 100 mil páginas, já falei isso aqui para vocês, tornando-se uma das maiores escritoras da humanidade, tá? Ellen White está ali na galeria, dos escritores americanos mais lidos de todo o mundo, tá? Seguindo, aqui estão algumas obras dela, mensagens aos jovens, educação, tá? E eu acho interessante esse livro de educação, porque a irmã White estudou apenas até a 4ª série primária, tá? E esse livro de educação, ele é lido em escolas para professores e mestres. Por isso eu acredito no dom profético dessa mulher, tá? Outro livro ali, ó, Serviço Cristão, Caminho a Cristo. Até falei desse livro aqui para vocês, né? O Grande Conflito. Então aqui estão algumas das obras que ela escreveu ao longo da sua vida. O seu ministério durou por cerca de 70 anos, tá? Pode passar. Ellen White figura entre os 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. E a listagem é um trabalho da como é esse nome aí, Fernando? Smithsonian Magazine, uma publicação que pertence ao Smithsonian Institute. É mais ou menos isso. Eu não sou muito bem de inglês não, tá? É uma instituição criada em 1846 que reúne um grupo de museus e centros de pesquisas administrados ali pelo governo americano. Ok? Seguimos então. Aqui está a nossa decisão. Aquilo que eu queria na verdade despertar em vocês nessa noite é para que nós nos voltemos para os profetas de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos acreditar nos profetas de Deus para que a igreja ande segura, tá? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, diz a palavra de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, irmãos, Deus tem um plano especial para a nossa vida e Ele tem usado pessoas a fim de que possam nos orientar, nos direcionar enquanto nos encontramos, tá? Meio que perdidos. E eu acredito plenamente que Deus usou essa mulher. E faço aqui um convite para você, tá? Não fique apenas pelos vídeos da internet, né? Porque existe muito ataque e tal, aquela coisa toda. Simples. Experimente ler, conhecer os seus escritos, apenas isso. E certamente você vai, assim como eu, entender que essa criatura, tá? Viveu aí por 70 anos, dedicando a sua vida a esse ministério, tão somente pela ação do Espírito Santo do Senhor. Do contrário, ela não poderia viver e nem escrever aquilo que ela escreveu, certo? O Senhor tem grandes planos para a sua igreja e nós acreditamos que Ele tem nos guiado para a eternidade. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês nessa noite. Eu queria mais uma vez fazer aqui uma oração, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele me concede de falar com vocês nessa noite e pedindo também a bênção do Senhor para as vossas vidas, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem, claro. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem guiado o seu povo ao longo da história. O Senhor tem levantado homens de fé, coragem e oração, mulheres de fé, coragem e oração, para guiar, Senhor Deus, aqueles sinceros, aqueles que querem Te conhecer, que querem aprender mais de Ti, que querem se preparar para o grande dia do Senhor. Aqui está um grupo, Senhor Deus, que tem esse desejo no coração. Um dia queremos ver a Tua face. Por isso, Deus, continua a nos ensinar a Tua vereda, as Tuas verdades, para que possamos, Senhor Deus, quando vieres nas nuvens dos céus, estarmos preparados para desfrutarmos a eternidade com o Senhor. Deus, dispensa as Tuas bênçãos sobre essas pessoas que aqui estão, as suas famílias, os seus trabalhos, as suas atividades, que o Senhor esteja a guiar cada uma delas. É o que eu Te peço, suplicando, Senhor Deus, o perdão pelos nossos pecados. Nós oramos agradecidos no nome poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém. Palmas para o Senhor.
É isso, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, através do professor Kleber, nesta noite do dia 25 Agora nós teremos a nossa deliciosa sopa, será servida ali, de abril né? de 2025, exatamente aqui a Rua Luiz Marães, bairro Alboruente, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, em mais um culto ao ar livre, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Alboruente. Agora vamos à sopa mais gostosa do universo. Valeu, Jesus! Sendo filmada, dona Francisca? Vai querer tomar sopa. Valeu, Jesus!